Seja muito bem-vindo, descrençante, à nossa segunda aula dessa maratona, dessa verdadeira imersão de reprogramação mental e de crenças. Eu sou a Camila Ragazzini, criadora do método Descrençar, para te ajudar a sair da limitação, para você chegar cada vez mais à realização em todas as áreas da sua vida. Área financeira, relacionamentos e saúde física e emocional. É para isso que eu estou aqui nessa maratona com você. Se você chegou nessa aula, é possível que você já tenha assistido a primeira aula então, certo? Se você não fez isso ainda, volta lá, vai assistir a primeira aula, porque essa maratona, são pecinhas de um quebra-cabeça que vão se completando. É necessário que você siga esse fluxo, é necessário que você siga esse passo a passo organizado que o método Descrençar tem para a sua transformação, para a sua reprogramação. E se você já assistiu a primeira aula, você já decidiu pela sua reprogramação. Agora é o momento de você alimentar o seu comprometimento com você mesmo, olhando para essa maratona como uma verdadeira oportunidade de transformação em qualquer área aí da sua vida. E aí a pergunta que eu te faço é de 0 a 10, quanto é que está o seu comprometimento? Como é que será, Camila, que eu consigo alimentar o meu comprometimento? Faz o seguinte, descrençante, todos os dias, olha lá para a linha de chegada. Olha lá para a sua meta, para a sua intenção, para o seu sonho, para aquela dor que está aí latejando há muito tempo, que você não aguenta mais. Nas finanças, no relacionamento profissional, na sua carreira, na relação amorosa ou na sua saúde física e emocional, numa possível procrastinação, numa dor no peito que você não sabe de onde vem, esse desespero que muitas vezes te pega, né? E você já buscou várias e várias respostas e não encontrou. E eu só tô te dizendo isso porque isso fez do meu processo, de toda a minha busca, estar aqui hoje com você, olhando para você virtualmente, dizendo, eu sei o que você passou porque eu já passei anos atrás, onde todas as áreas da minha vida estavam destruídas e é por isso que eu tô aqui. Então, olhar para a linha de chegada é olhar para essa dor que você não aguenta mais, é olhar para esse desejo ardente que está aí te acompanhando há muito tempo. E o que te separa desse desejo, dessa linha de chegada, de onde você está nesse momento, é a sua programação mental, como eu disse na aula de ontem. São as suas crenças e é para isso que a gente está aqui nessa maratona, para que você, colocando essas pecinhas no lugar, crie esse grande quebra-cabeça, para que você aprenda na prática a transformar esse quebra-cabeça numa realidade, numa transformação aí na sua vida. Muito bem, você sabe, disse na primeira aula também, que nós teremos 4 ganhadores dessa maratona que em breve sai do ar, essa verdadeira imersão de reprogramação de crenças e fica exclusiva para os alunos. Então você tem a oportunidade de adquirir essa maratona, todas essas aulas, ver e rever em outros momentos, repetir essas informações, repetir as práticas, os exercícios, para que você tenha cada vez mais transformações. Então, agora eu vou anunciar o primeiro ganhador dessa maratona, mas você ainda tem chance de ganhar se você não for esse ganhador. Combinado? Sem muitos suspenses. Parabéns para o Flá Araújo 1985. Parabéns, Flá, de todo o meu coração por esse movimento que você está fazendo aí, por essa imersão que você está comigo, por essa conexão de pessoas que, assim como você que está assistindo, você que é o Flá Araújo 1985, quer transformação na sua vida. E muito obrigada pela confiança, pelos movimentos, pelo comentário. O Flá fez o seguinte: depois que ele assistiu a aula, e você pode fazer isso também, foi lá no Instagram, no @Camila Ragazzini, e fez um comentário de um aprendizado, de um insight, de uma transformação interna ou externa. E é assim que você também concorre a receber toda essa maratona, esse treinamento, essa verdadeira imersão de transformação. E aí, minha gente, é o seguinte, antes que saia a próxima aula, lá no Instagram vai ter um post no meu feed para que você, tá como aula 2 ou aula 3 ou aula 4, comente aqui para que você concorra a essa maratona. Aí você deixa o seu comentário e você vai participar desse sorteio. Combinado? Bom,
Material entregue pelo Telegram, vou deixar o link aqui também no YouTube para que você possa clicar e receber pelo Telegram, ou você vai receber todo esse material de apoio dessa maratona por e-mail também, a gente vai encaminhar por e-mail também. Combinado? Se você está aqui no YouTube, se você não é inscrito no canal e se fizer sentido para você, se inscreve, porque sempre tem conteúdo gratuito e de muito valor para a sua transformação. Bom, na primeira aula você aprendeu técnica de diagnóstico de crença consciente e inconsciente, aprendeu como começar a reprogramar as próprias crenças limitantes, definiu sua meta e começou a organizar a sua reprogramação através do diário de reprogramação, certo? Falando do diário, eu espero de todo meu coração que você tenha feito a técnica da Timo durante alguns momentos aí do seu dia, que tenha colocado em prática a meditação guiada, que eu chamo de criança interior, para que você possa entrar em contato com essa partezinha sua e ter ainda mais essa expansão, esse diagnóstico de possíveis crenças que estão aí junto dessa criança interior em alguma fase da sua vida. Mas se você não fez isso ainda dá tempo, coloque em prática a Timo, coloque em prática esse exercício que nós vamos fazer aqui também em alguns momentos nessa aula e durante toda a maratona, além de todas as técnicas que você vai aprender, e também coloque em prática essa meditação guiada que eu entreguei como um presente para quem está aqui nessa maratona comigo. Falando em maratona, como presente, agarre com todas as forças, descrençante, essa oportunidade, se coloque como prioridade, como eu disse, né? Ela vai sair do ar e você, nesse momento, não está aqui por acaso. Pode ter certeza que, assim como eu tenho buscado entregar o melhor que existe, tanto de mim nessa troca quanto do método Descrençar, você não está aqui por acaso. Tem uma conexão muito importante aí no seu processo de transformação, então não deixe passar essa oportunidade porque essas aulas vão sair do ar, certo? Você já preencheu o diário, já fez o diagnóstico das suas crenças limitantes conscientes, já deu uma nota de 0 a 10 e fez também o diagnóstico das suas crenças limitantes inconsciente e deu uma nota também, certo? Se você tiver dúvidas sobre como fazer esse diagnóstico, volta lá na aula 1 e assiste e reassiste quantas vezes forem necessárias até que elas não saiam do ar, até que elas estejam aqui para você. Certo? Então, hoje, o que é que nós vamos ver nessa aula? Saber acessar a mente inconsciente, a diferença entre as mentes, o alinhamento dessas mentes e descobrir por que é que você tem a sensação de dar um passo para frente e vários para trás, porque esta era a minha sensação durante o meu processo lá em 2013, 2014. E saber fazer perguntas poderosas para a mente inconsciente também. A gente faz de forma consciente, fazendo a pergunta, dando um comando para que essa mente inconsciente, como um grande lago que está paradinho ali, a gente joga pedrinha, a gente joga pergunta, essas informações possam emergir para a consciência, certo? Vamos então para a segunda etapa do método Descrençar. Fizemos na primeira aula o diagnóstico e agora a gente vai para a segunda etapa, que é a consciência. Então, refaço a pergunta: por que será, Camila, que eu penso positivamente, mas as coisas só pioram? Por que é que eu tenho a sensação de dar um passo para frente e vários para trás? Muito bem, você sabe, como eu disse na primeira aula, que todos os estímulos que nós recebemos, principalmente lá na nossa infância, a gente vem adquirindo estímulos até aqui, visuais, auditivos, o tato, o olfato, o paladar, mais as experiências que a gente vem vivendo a partir das nossas referências. Quem eram nossas referências? Ou quem são? Os nossos pais, os nossos cuidadores, os nossos professores. Todo esse arsenal de estímulos fez com que nós criássemos as nossas crenças e a gente vai somando esses estímulos do dia a dia, a gente vai reforçando as mesmas crenças ou começando uma transformação por choque emocional ou por repetição. Agora, onde será que estão essas crenças? Onde será que estão esses estímulos que nós acumulamos durante toda a nossa vida? Onde será que fica arquivada essas informações e essas crenças? Nas nossas mentes. Sim, nós temos mentes. A gente tem uma mente conhecida como mente consciente e uma mente conhecida como mente inconsciente, descrençante. Alguns autores, algumas referências, algumas áreas da ciência, ela diz
mente subconsciente, tem alguns outros mestres que chamam de supraconsciente, não importa, tá? Dentro do método Descrençar, a base do meu trabalho, tanto a minha formação em psicologia, meus estudos em neurociências, física quântica, espiritualidade, o nome que eu chamo, né, para que separe, para que diferencie tudo que eu tenho consciência é mente inconsciente, tá bom? Não precisa se preocupar, são só títulos que as pessoas dão de forma diferente, mas eu separo mente consciente e mente inconsciente. A nossa mente, ela é uma energia. Você pega essa taça, você coloca a mão, porque a densidade, a vibração, e você vai aprender nessa aula sobre vibração, frequência, energia, ela é mais densa. A gente sabe que a gente pensa, não é? Os nossos pensamentos são os alimentos da nossa mente. Só que a gente não pega esse pensamento, a gente não pega essa mente. Onde é que ela está? Mas a gente sabe que ela existe. A gente não pega, por exemplo, o nosso pensar. A gente não pega essa fala. A gente pode pegar a boca, colocar a mão nela, mas a gente não pega a fala. Mas ela também é energia. Então, mente é energia, tem vibração. É formado também por átomo, o átomo é formado por energia. Então, o nosso pensar é energia da nossa mente que vibra. A comunicação é energia e está em vibração. O nosso sentimento também é energia e vibra. E você vai saber como é que isso acontece. Como é que o nosso sentir, que é uma energia, que tem uma vibração, se conecta e faz a gente se conectar com uma frequência. O comportamento também é energia. A gente não pega, a gente sente que a gente está correndo, por exemplo, que a gente está fazendo um movimento de braço aqui. Isso aqui é um comportamento. O meu braço eu pego, a minha mão eu pego, eu toco. Mas e esse comportamento? Esse comportamento é uma energia. Tem uma força aqui, tem um movimento dessa energia, certo? Muito bem. Entendendo isso, compreenda que a nossa mente inconsciente, ela é o poder, minha gente. Ela é ilimitada. Em média, são 40 bilhões de bits de informação por segundo arquivados o tempo inteiro. Eu estou aqui fazendo essa aula com você e tem um barulho ao meu redor. Tem movimentos, tem pessoas falando, tem um trânsito lá fora, tem alguns estímulos acontecendo que a minha mente consciente, que é limitada, ou seja, ela tem uma capacidade que é diferente, completamente diferente da ilimitação da mente inconsciente, que é o poder. Ela consegue administrar 2.000 bits de informação por segundo. Muito menos do que essa capacidade da mente inconsciente. Então, por que só pensar positivamente, por exemplo, eu sou próspera, eu sou saudável, eu sou o amor, como se fala muito por aí, não muda a sua realidade. A minha pergunta continua para você. Onde é que estão esses 40 bilhões de bits de informação por segundo captado e arquivado pelos seus 5 sentidos vezes a quantidade de anos que você tem? O tempo da sua existência. Onde será que estão todos esses estímulos que a minha mente inconsciente não para de receber, não para de processar? Onde será que estão? Na nossa mente. 95% de todas essas informações estão na nossa mente inconsciente. 5% que eu acesso, que eu processo, que faz essa transformação na minha vida é mente consciente. O restante é automático. O restante é instintivo. O restante é fazer uma repetição para que eu continue tendo o meu coração bombeando sangue, continue vivendo, continue existindo. A grande transformação da sua vida não está nesses 5% de um pensamento, eu sou próspera, eu sou próspero, não está, descrenzante. Onde é que ela está? Na mente inconsciente, só que eu não acesso de qualquer maneira e você vai aprender a começar a acessar a sua mente hoje nessa aula. A transformação, isso que eu faço de forma automática e que muitas vezes eu só paro para pensar numa dor, só paro para pensar quando eu quero uma mudança e eu não estou conseguindo essa mudança. E você já aprendeu que é por quê? Porque existe uma programação mental. Tem um processo, um software aí rodando automaticamente na sua mente inconsciente. O grande poder, então, além de todo esse arquivo, entre aspas, na sua mente inconsciente, está nesses 95% que é a sua mente inconsciente. Então,
Presta atenção naquele filmezinho que você assiste para relaxar, porque está sendo arquivado na sua mente inconsciente. Presta atenção, descrençante, naquele telejornal para se atualizar. Por quê? Porque é um estímulo visual e auditivo que você está arquivando na sua mente inconsciente. Presta atenção também naquela fofoquinha despretensiosa, né? Você querendo ser legal, escuta de uma pessoa, de um familiar e coloca mais carga energética naquela fofoquinha, que vira muitas vezes uma raiva. Presta atenção no ambiente que você vive. Eu sei porque eu recebo isso quase que diariamente de pessoas dizendo: eu não aguento mais conviver com essas pessoas, entre aspas, tóxicas, porque agora é o lema, né? São pessoas tóxicas. Pessoas que estão hipnotizadas ainda. Pessoas que estão inconscientes ainda da própria realidade, da vida, da possibilidade de mudança, achando, acreditando que a vida é uma condenação, que o passado é a única realidade que existe e que não dá para fazer mudança de uma programação mental. E você, como disse, não é por acaso, está aqui porque já começou a entender que a sua vida não é uma condenação. Que por mais que hoje você esteja num ambiente onde as pessoas ainda estão limitadas, ainda estão no processo de consciência diferente do seu já, ainda estão hipnotizadas por tanta limitação, por tanta dor, por tanta escassez, por tanta falta, por tanta reclamação, por tanto julgamento, você não está aqui por acaso. Você já percebeu que isso não precisa ser uma realidade para sempre. É claro que a força de um ambiente, como eu falei e sempre vou falar, é muito grande. Por isso, num processo desse de maratona, de imersão, as pessoas se conectam e elas começam a ver uma força aqui. Elas percebem que existe uma grande possibilidade. São pessoas alinhadas, conectadas, mesmo nunca tendo se visto, querendo transformação, ou seja, já existe uma vibração que conecta todos nós. Existe uma conexão de mudança. Eu quero mudança, eu quero transformação, eu não quero mais viver essa inconsciência que muitas das pessoas do meu ambiente hoje vivem. Então presta atenção, por favor, ao ambiente que você vive, porque tem uma força muito grande. Imagina, você sozinho, tirando essa maratona que nós estamos unidos aqui, estou segurando sua mão virtualmente, sim. É para isso que eu vivo, mas você sozinho, num ambiente com várias pessoas completamente hipnotizadas para uma realidade de dor. Presta atenção também naquela reclamação para ter atenção. Quanto mais você reclama, reclamação é isso, é clamar 2 vezes. E eu acredito que é clamar exponencialmente, né? Então, toda vez que você reclama da falta de dinheiro, toda vez que você reclama do seu filho ou do seu marido, dos comportamentos que eles têm, toda vez que você reclama, você está multiplicando essa mesma energia, essa mesma frequência. Você tem essa força. Pelo que você pensa, pelo que você diz e principalmente pelo que você sente. Então, presta atenção para toda a reclamação que você faz. Abençoe, troque, fique presente, modifica a fala, modifica a comunicação, modifica esse título que você tem usado na palavra. E isso tem muito a ver com o ambiente que você está. E isso tem muito a ver com os estímulos visuais e auditivos que você permite chegar pelos seus 5 sentidos. Por que, descrençante? O seu cérebro, ele não distingue o real da ficção. E a sua mente inconsciente não questiona. Você já teve a oportunidade de, se não viu ainda, se não colocou um óculos de realidade virtual, se você olhar lá no YouTube, no Google, você vai ver pessoas reagindo a esse óculos de realidade virtual. Meu filho teve essa experiência algum tempo atrás e ele teve todas as sensações, nós temos todas as sensações. Por quê? O nosso cérebro está recebendo aquela imagem. Faça essa experiência. Se você tiver a oportunidade, coloque um óculos desse. Coloque o óculos e, a partir daquelas imagens, perceba que o seu corpo, você não tem nem controle. Por quê? Você começa a produzir, por exemplo, mais ou testosterona, mais cortisol ou mais dopamina, dependendo das imagens que você está recebendo desse óculos. E por que você acha que é diferente as informações ou as imagens que você vê do seu ambiente? Por que você acha que é diferente quando você está assistindo um filme? A sua mente inconsciente não questiona. Quem questiona é a consciência. E para isso você tem que ter as informações, tem que estar presente, tem que saber o que fazer nesses momentos de imagens ou de estímulos de muita dor.
Então, o seu cérebro não distingue o que é real que você está vivendo ali ou um filme, uma série, um telejornal. E, inclusive, a sua mente, ela é capaz de trazer o passado, porque se agora você for lá no seu passado, lembrar de alguma cena de muita dor, de um momento de escassez financeiro que hoje você continua vivendo porque fez um choque emocional lá no passado, ou por repetição você está agora vivendo isso, e é para isso que a maratona existe, para que você tome consciência e faça as mudanças na sua vida. Se você for lá atrás e perceber ou lembrar de um processo de um relacionamento que acabou, e você trouxer essa imagem no agora, é questão de nanosegundo, para que você sinta as mesmas emoções de dor. Mas não está acontecendo agora. Nesse momento eu tô aqui com a Camila, ó, e junto dessa egrégora de pessoas querendo transformações durante essa maratona. Eu tô assistindo a aula, mas se você for lá, se você se conectar com esse passado, a sua mente não sabe que é passado. Ela traz para você sentir no agora. Então, presta atenção nos estímulos, nos tipos de pensamentos que você tem se permitido ter. Isso é essencial para a sua transformação descrençante. Bora fazer o nosso momento de alta vibração para deixar o passado lá, honrar esse passado, só acessar quando for necessário para transmutar, para que você reprograme, para que você se cure, e isso acontece durante todo o método Descrençar, mas esse é o momento de nós fazermos aqui a alta vibração. Você já sabe, fez alguns momentos, mas eu vou recordar rapidamente. Você vai trazer uma conquista, uma cena de prazer, ou algo que você queira muito viver que não existe resistência. Algo bem positivo agora, algo que já aconteceu. Mantenha um sorriso no seu rosto, porque nós temos músculos aqui na nossa face que faz com que, por repetição de um mesmo movimento de sorriso, o nosso cérebro entenda que está tudo bem e pode produzir mais dopamina, por exemplo. E aí a gente alimenta todo o nosso corpo com esse sentimento de prazer. Enquanto isso, deixa eu ver se o microfone não vai atrapalhar aqui, você vai estimular a timo. São 10 repetições de 3 batidas na timo, tá bom? Para que a gente possa estimular a nossa energia que está aqui no nosso campo eletromagnético. Fechado? Vamos lá? Então, traz aí a cena e o sorriso. 1, 2, 3, eu vou contar para você. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Respira fundo, isso. Já estimulamos. Alguns se arrepiam, outros sentem na presença uma transformação de energia, de positividade, e é para isso que a gente vai fazer esses momentos de alta vibração. Você vai começar a criar essa neuroassociação entre a imagem, o sorriso, o estímulo de mais hormônios prazerosos e o estímulo dessa timo, que é a sua vitalidade. Combinado? Então vamos lá. Como é mesmo que a sua mente inconsciente, as suas crenças inconscientes se comunicam com o seu corpo? Eu falei isso na primeira aula. Será que você lembra? Comenta aqui comigo se você lembra antes de continuar essa aula. Como é que a mente inconsciente se conecta com o nosso corpo, se comunica com o nosso corpo? Aham, emoções, não é assim? Lembra do PEC? Pensamento, emoção, comunicação e comportamento. O PEC é a tradução das nossas crenças. Crença limitante inconsciente, o nosso corpo sente diante de um estímulo, que pode ser o dinheiro, que pode ser uma profissão, que pode ser um relacionamento, que pode ser exercício físico, o próprio corpo, quando você pensa nele, o corpo sente aquilo que você tem arquivado na mente inconsciente. Então, as suas emoções são as traduções das crenças inconscientes, que pode ser limitante ou pode ser realizadora ou fortalecedora, dependendo da sua meta aí, certo? Muito bem, então, Camila, por que só pensar positivamente não muda os resultados? Tá, eu já comecei a entender no início dessa aula, mas agora eu quero me aprofundar sobre isso, porque isso acontecia na minha vida descrençante e provavelmente isso aconteça ou já aconteceu na sua também. Porque a mudança está no sentir. A mudança está no que você sente. Lembra que o poder está na mente inconsciente? 95% da força da nossa transformação, de tudo que está arquivado, está lá no inconsciente?
E como é que a mente inconsciente se comunica com a gente? Como é que as crenças inconscientes dão vazão ou dão as caras pra gente? Porque ela não quer se esconder de você. É mentira isso que te contaram, que é impossível descobrir as crenças limitantes inconscientes. Eu acreditei nessa verdade durante muito tempo, durante o início do meu processo. É só você olhar para os seus sentimentos. Por isso o método Descrençar trabalha em nível racional e em nível emocional, em nível consciente e em nível inconsciente. Existem técnicas racionais e existem técnicas emocionais. Você vai aprender algumas delas diante de tudo que existe dentro do método Descrençar. Mas não adianta a gente só falar em nível de pensamento. Por isso o PEC. O método Descrençar vai levar você, durante essa maratona, você vai aprender algumas dessas técnicas também para um nível maior, para o nível emocional, para o nível inconsciente. Então, as suas mudanças verdadeiras, efetivas, constantes estão no sentir, é no vibrar em alta frequência que você precisa focar e manter. Focar e manter. Como assim, Camila? Presta atenção nesse ciclo aqui que eu chamo de ciclo repetitivo negativo. Vamos supor que você tenha definido na primeira aula que você quer fazer 10 mil de renda semanalmente. Não é nada impossível em relação a isso, depende muito da sua programação, depende das suas crenças. Fechado? Imagine então que você tem o pensamento que é, diante dessa meta, eu sou próspero. Eu tenho condições, sou capaz de fazer 10 mil de renda semanalmente. Só que a força desse pensar positivo, eu sou próspero, é só 5%. Lembra disso? E a carga emocional? O quanto tem de força um sentimento de culpa e de vergonha? Eu posso pensar eu sou próspero, mas se eu emanar, se eu sentir, porque foi isso que eu aprendi durante toda a minha história, se eu tiver um sentimento de culpa em relação a ganhar 10 mil semanalmente, se eu tiver vergonha de fazer vendas dos meus produtos, de fazer ofertas, de divulgar, se eu tiver esse sentimento, culpa está em torno de 30 Hz, você vai ver já a escala do Dr. David Hawkins, né? Se você está vibrando em 30 Hz, em vergonha 20 Hz, o que é que você vai ter na sua vida? Essa é uma vibração, essa é uma frequência que faz você emanar. E por ter um campo eletromagnético, a física quântica está aí para comprovar o que eu estou dizendo, não acredite em mim, vai estudar a física quântica, você traz mais do mesmo para a sua realidade. Porque o poder, lembra, 95% do poder, da transformação, está no sentir. E aí você começa a comunicar, meu Deus, é muito difícil ganhar dinheiro, o país está em crise, como é que vai ser da minha vida? Olha quanta coisa de dor, de medo, de falta acontecendo, não só aqui na minha casa, mas também no planeta. Mas quantas pessoas estão prosperando? Quantas? Você está focado em quê? Quantas pessoas estão crescendo economicamente, financeiramente, emocionalmente, porque já entenderam onde é que está o poder? Falar é só 5%. Falar, assim como pensar eu sou próspero, eu vou conseguir, é só 5%. Tem uma força? Tem. Mas diante desse dragão, dessa força imensa, desse leãozão que são as emoções, é muito pequenininho. E aí eu penso positivo, sinto de forma, entre aspas, negativo, comunico de forma negativa também. E como é que eu me comporto? Me comporto coerentemente com a média desse pensar, sentir e falar. Não estudo sobre finanças, não faço divulgações do meu trabalho, do meu produto ou do meu serviço, não faço renda extra e, naturalmente, como serão os meus resultados? Como será a minha realidade? De mais dívida? Não saio do lugar. Por isso, um ciclo repetitivo negativo. Compreende isso, descrençante? Pausa esse vídeo se você precisar se aprofundar nessa informação, porque ela fez total diferença no meu processo e nos meus alunos, com os meus alunos, quando eles entenderam esse ciclo. O seu foco tem que estar em sentir, mas não sentir um sentimento, por mais repetição aqui, de dor o tempo inteiro. Ai, Camila, então eu não posso ter esses sentimentos negativos? Você tem que olhar para esses sentimentos, entre aspas, negativos, como um grande GPS na sua vida, como um grande professor, para te dizer que você está desalinhado, que tem crenças limitantes aí, que você precisa transformar esses sentimentos.
que você precisa se curar, você precisa transmutar. Você não tem que ser um condenado a esse sentimento de culpa e de vergonha a vida inteira. Para com isso. Existe uma possibilidade. E eu tô te trazendo nessa maratona. Aproveita isso. Porque você pode fazer verdadeiras transformações aí na sua vida. Eu tô segurando na sua mão nessa maratona. E isso tudo é o 100% que gera uma realidade na sua vida. Vamos falar um olhar, então, de física quântica, que muitas pessoas têm interesse e que fez total diferença na minha vida e na vida dos meus alunos, né? Quando a gente pensa em nível de energia, tudo se é formado por átomo, átomo que tem carga elétrica positiva, negativa e neutra, prótons, elétrons e nêutrons, a gente está falando de energia. E essa energia, ela se movimenta. Ela mantém uma estabilidade diante de uma vibração, diante de um movimento que vai gerar uma vibração, né? Em várias possibilidades de vibração, de movimento dessa energia. Esse movimento gera uma vibração. É isso que quando você começa a estudar sobre física quântica, sobre mecânica quântica, são os experimentos, você começa a escutar as pessoas dizendo sobre vibração. E elas falam também da frequência, ou seja, a vibração, esse movimento desse átomo, dessa energia, entra numa frequência que o Dr. David Hawkes conseguiu medir e colocar como níveis de consciência os sentimentos. Compreende isso? Então, é possível. O Dr. David Hawkes conquistou e comprovou que os nossos sentimentos têm uma frequência, entra numa frequência. É medido por Hertz, unidade de medida. Por exemplo, uma culpa, uma vergonha, 30 Hz, 20 Hz. Indiferença, olha lá, a paz e a alegria, 600 Hz, 540 Hz. O amor, 500 Hz. A diferença é muito grande. Camila, então significa que eu só posso estar aqui, ó, vibrando só amor, amor, amor? Esse é o grande ideal. É por isso que a gente está aqui evoluindo. Mas se isso ainda não acontece, você precisa olhar para esse medo, para essa culpa e para essa vergonha como um aprendizado, como eu disse, para tirar as crenças limitantes inconscientes daí, para fazer a sua transformação, para fazer a sua transmutação, para trazer consciência e para se curar e voltar a buscar incansavelmente em vibrações mais elevadas. Por quê? Nós emitimos ondas eletromagnéticas e aquilo que a gente emite através do nosso campo, através do nosso pensar e principalmente do nosso sentir, porque quando a gente está pensando, a gente está emanando ondas eletromagnéticas, ondas elétricas que são possíveis de serem medidas, inclusive, quando você faz um exame de eletroencefalograma. E quando a gente está sentindo, esse poder é muito grande, 5.000 vezes mais forte, né? Quando você faz um eletrocardiograma, isso é possível de ser medido também. Inclusive o eletrodo para um exame de coração, você pode colocar em qualquer parte do seu corpo. Mas quando você precisa medir essas ondas elétricas cerebrais, você precisa colocar o eletrodo aqui, porque é menor essa onda do que o nosso coração, do que a onda magnética, que tem força de magnetismo, ou seja, de trazer mais do mesmo. E isso precisa ser entendido por você e mais do que entendido, lembra da sabedoria, vivenciado todos os dias por você. Você precisa dessa consciência, você precisa estar em alerta em relação ao que você tem emanado, porque você vai trazer mais do mesmo, isso não é brincadeira, você pode testar de forma consciente aí na sua vida. Passa um dia recebendo estímulos positivos, se sentindo grato, se sentindo de forma verdadeira, amorosamente aí nas suas relações, no seu dia a dia, mesmo diante de um boleto que você não sabe de onde você vai tirar dinheiro para pagar. Quanto muitas vezes isso aconteceu na minha vida. Faça isso, faça essa experiência. Mesmo diante do boleto, escolha sentir gratidão, porque na hora que você comprou, você sentiu gratidão. E agora você pode sim, através desse sentimento de gratidão, fazer esse magnetismo através do dinheiro para honrar o seu compromisso. Mas para isso você precisa de consciência e é para isso que a maratona existe. A cada mais ou menos 2 meses, 3 meses, o que eu faço aqui durante essa maratona é trazer consciência, para que você comece a expandir mais sua consciência. Comece a se abrir verdadeiramente para essas informações e mais do que se abrir, colocar em prática. Porque é para isso que essa maratona existe. É para isso que eu existo, para você transformar a sua realidade a partir dessa consciência e dos movimentos. E aí quando a gente começa a se sentir culpado o dia inteiro,
com medo o dia inteiro, com angústia o dia inteiro, com vergonha o dia inteiro, querendo se vingar o dia inteiro, ou a maior parte do tempo, o que é que você está emanando? Você está emanando uma corrente aqui, ó, mesmo que você não veja com seus olhos. Existe, porque não existe só os seus 5 sentidos. Existem muito mais. E você só pode acreditar, infelizmente, muitas vezes, no que você vê, mas não é só o que você vê. Não é só o que você toca. Não é só o que você ouve. Vamos falar agora em forma de neurociências, porque eu sei que tem pessoas que também gostam desse olhar, desta visão. Vamos imaginar que essas 2 estrelinhas aí na tela do seu computador ou do seu celular são neurônios, tá? Que vão criar agora caminhos, conexões, sinapses, comunicação entre esses neurônios diante de trilhões de possibilidades de conexões de sinapses que nós temos no nosso cérebro, tá? E aí, por repetição ou por choque emocional, você criou essa comunicação elétrica aí entre os seus neurônios, diante dessas sinapses, que diz, eu não mereço. Por choque ou por repetição, porque você viu, ouviu e experienciou. E isso foi sendo repetido, olha ali a força, o mesmo caminho neuronal sendo repetido, sendo fortalecido durante 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, como eu tenho alunos de mais de 70 anos, certo? Eu não mereço. Eu não mereço. Aconteceu algo lá na minha infância e essa informação ficou aqui, ó, reverberando dentro de mim e eu fortalecendo isso de forma consciente ou inconsciente. Isso cria uma força e uma amplitude de frequência. Lembra que tudo é energia? Tem uma energia aqui nessas conexões, nessas sinapses criadas, certo? Muito bem. Aí eu começo a participar da maratona com a Camila, a maratona de reprogramação mental e de crenças. Começo a expandir a minha visão sobre a realidade. E por repetição, ou até por choque de descrençar que a Camila às vezes me dá, eu começo a criar uma nova sinapse de que eu mereço sim. Opa, como não? Eu posso olhar para aquelas situações que eu já vivi ou para aquelas situações que eu deixei de fazer, gostaria muito de ter começado um empreendimento, um canal no YouTube há muito tempo atrás e não fiz. E durante muito tempo eu vim trazendo essa carga, essa culpa comigo, mas agora eu comecei a entender que isso faz parte de um aprendizado para que eu tome nova consciência, novas decisões a partir de agora. E eu começo a criar uma nova sinapse, uma nova crença de que eu mereço coisas boas. E ó, eu começo a fortalecer essa nova sinapse, que ainda tem baixa amplitude de frequência. Lembra da energia? Estou misturando neurociências aqui com mecânica ou física quântica também, certo? Só que aí, veja bem, vou até tomar um golinho d'água aqui. Eu marco um café com a minha amiga. E aí eu comento com ela, falo para ela que eu vou abrir um negócio próprio. E aí ela me diz, amiga, sei não, hein? Essa situação no país, será que é a hora? Olha, se eu fosse você, eu não faria. O que acontece? O seu cérebro, o meu cérebro, o cérebro de todo mundo que está aqui vivo, que está pulsando, que está fazendo conexões a cada novo estímulo, a cada novo nanosegundo, que tem um viés de sobrevivência, tem uma parte primitiva, instintiva ainda, lá da nossa época dos homens das cavernas, mas as crenças que você já tem aí, que está aí reverberando em você. Comece então a partir da escuta desta amiga, a questionar, a voltar a fortalecer uma crença de não merecimento de ter sucesso. Por isso que é importante você não comentar nada com ninguém, mesmo que seja seu amigo, seus pais. Não é porque o outro vai fazer qualquer mandinga e vai colocar olho gordo. Tem essa crença de pessoas e eu respeito e tá tudo certo. Mas o fato dele te dizer ou ela te dizer, será? E você ainda não tem o fortalecimento de novas crenças, de merecimento, de capacidade, o será dessa amiga que você considera que você gosta já faz a força daquela crença que estava começando a diminuir a amplitude de frequência a voltar com força total. E aí você não tem recursos, e aí você não sabe o que fazer, aí você não tem pessoas para te apoiarem, como a gente está fazendo nessa maratona. O que acontece?
você começa a reverberar não merecimento, não sai do lugar e a sua realidade não muda, óbvio. Porque lembra, a sua materialização, a sua realidade no mundo físico, financeiramente falando, os relacionamentos e a sua saúde, tem a ver com o que você acredita, tem a ver com a sua programação mental, tem a ver com as pessoas que você convive, tem a ver com as pessoas que você conversa. Se você não buscar ter relações com novas pessoas, ampliar seu network, ampliar essa comunidade como a gente está fazendo nessa maratona, como é que você quer mudança? Você vai ter mudança, começar a ter mudança nesses 4 dias, 5 dias durante a maratona, durante a jornada. E depois? Da onde você vai tirar forças? Foi isso que aconteceu comigo. E eu sei que é isso que acontece com muitas pessoas. Então, não é que você não tem que dizer para o seu amigo, para sua amiga, para o seu familiar, não é isso. Mas até que você materialize isso, para que não dê a abertura desse viés de sobrevivência te sequestrar de novo, fique quietinho, vá vibrando na gratidão já, agora. Colocando em prática as técnicas que você vai aprender durante essa jornada, para se blindar, estimular timo, trazer estímulos de pessoas que conseguiram empreendimentos. Na internet tem diversos depoimentos, certo? E aí a pergunta que eu te faço, e que eu já comecei a te fazer questionar nessa aula, por quanto ou quantos % do seu dia você recebe estímulo de prosperidade se você tem essa questão, essa dor latente, prosperidade financeira, porque prosperidade é muito mais ampla, né? Prosperidade financeira, se hoje a questão financeira para você é uma dor latente. O quanto você tem recebido desse estímulo de saúde, se a sua questão é a saúde física e emocional? O quanto você tem recebido estímulos de amor, se a sua questão é um relacionamento amoroso? O quanto do seu dia, das 24 horas? Se você dorme 7, 8 horas, o restante, como é que você tem dividido por esses estímulos de forma consciente? O quanto você tem vibrado amor, alegria, gratidão, confiança, certeza? Você tem clareza disso, descrençante? O quanto você tem vibrado alegria e amor, olha a diferença, 500 Hz, 540 Hz, diferentemente de culpa, vergonha, medo, pesar, apatia. Independente do que você vibre, independente da frequência que você esteja conectado, você vai trazer mais do mesmo para a sua realidade. É como matemática, 2 mais 2 são 4. Isso é física, isso é mecânica quântica, que está sendo cada vez mais disseminado para mudar a realidade desses seres humanos nesse momento. Então, quantos % do seu dia você se conecta com pessoas que querem o mesmo que você já entendeu que a vida não é uma condenação, que você não precisa viver essa falta, essa escassez para o resto da sua vida, continuar tomando tanto remédio como eu já tomei para o resto da sua vida. Isso é uma dependência muitas vezes. Para preencher um vazio, hoje é o remédio. Mas você precisa, além dessa consciência, dessas informações dessa maratona, começar a equilibrar os estímulos que você recebe. Já aconteceu com você? Vou provar isso. Já aconteceu com você, por exemplo, em alguma fase da sua vida, você querer muito alguma coisa, um empreendimento, ou emagrecer, e aí você começa a consumir muito conteúdo disso, e você se sente até automotivado. Isso começa a ser o seu foco, você começa a colocar a sua energia nesse tipo de estímulo. Acontece que você está num ambiente de pessoas que falam que besteira, que bobeira, isso não vai acontecer não. Compram várias bobagens, você que quer emagrecer, um monte de biscoito, um monte de doce. Faz aquela força contrária do ambiente que você está, e aí você para de receber esses estímulos de aulas gratuitas no YouTube, por exemplo, de exercício, de alimentação, e aí você volta para o padrão. É disso que eu estou falando. Estímulos alimentam crenças. Lembra daquele exemplo que eu falei da sementinha ali da laranja? Se eu abro a semente, eu não encontro a laranja, mas eu preciso de compostos, eu preciso de estímulos para que essa semente frutifique e traga a laranja. As crenças, a mesma coisa. Nós temos, enquanto estímulos, o florescer de crenças e de uma realidade, né? Esses estímulos que alimentam as crenças ou que criam novas crenças geram vibrações e constroem resultados aí na sua vida. Então, você pensa positivamente e as coisas só pioram, por quê? Porque você não está mantendo um sentimento, uma vibração
de alta frequência, de amor, de gratidão, de confiança, de coragem. Você não está mantendo. E você precisa manter para que você comece a criar uma nova amplitude de frequência, lembra? Que é por repetição ou por choque emocional também, para manter uma amplitude de frequência, para, mantendo essa amplitude de frequência, essa nova realidade se ajuste, se mantenha também na sua vida. Então, você precisa manter e repetir, ter consistência com esses novos sentimentos. Ter consciência assim, por que é que você tem tanto medo? Ter consciência assim, por que é que você vibra na vingança, na falta? Mas transmutar, polaridade oposta, você vai aprender isso na quarta aula, que é para arrematar com chave de ouro. Como é que você polariza o oposto? Sai dessa vitimização, sai desse medo, sai dessa escassez, sai dessa dor e polariza o oposto, porque essa é uma das leis naturais universais. E para isso você precisa manter 51% do tempo, 51% de um minuto, 51% de uma hora, 51% de um dia, 51% de uma semana, 51% de um mês. Não importa. Não importa. Você precisa perceber e começar a perceber, isso é consciência, que você está se mantendo muito mais elevado mesmo diante dos desafios. Por que não? Porque isso é possível. Eu olho para esses desafios de um boleto para pagar, de uma falta de uma alma gêmea na minha vida, num amor da minha vida, essa falta de disposição que eu sinto, essa procrastinação que ainda me acompanha. Eu olho para isso como um aprendizado, para que eu me movimente e chegue lá, na linha de chegada, na minha meta, na minha intenção, no meu sonho. É para isso que a gente está aqui. É para isso que o método Descrençar existe. E nasce, e nasceu, e tem corpo individual, é um ser individual, um sistema individual. Agora, quais são os padrões aí na sua vida? Comece a perceber esses padrões que se repetem. Hashtag chega de padrão, lembra? Quais são esses padrões que se repetem? Sempre falta dinheiro é um padrão. Por quê? Por conta das suas crenças. É do sutil para a matéria. Sempre demissões, fica trocando de trabalho, de chefe. Sempre falta um amor, um relacionamento digno. Traições constantes, falta de saúde. Quais são os padrões aí na sua vida descrençante? O que é que mais tem se repetido? É para isso que a gente está junto, para que você traga consciência e modifique esses padrões. Mas você precisa de consistência, você precisa de repetição, uma nova repetição, de uma nova polaridade. Não é um dia, não são dois. É todo dia. Lembra do AS? Agora e sempre, agora e sempre, agora e sempre. As suas crenças inconscientes, lembra, controlam 95% da sua vibração. Se a sua vibração é sempre a mesma, óbvio, logo, naturalmente, os seus resultados financeiros serão os mesmos. Os seus relacionamentos amorosos e profissionais serão os mesmos. A sua saúde, disposição, bem-estar, procrastinação será sempre o mesmo. O seu trabalho, as suas relações profissionais serão sempre os mesmos. 2 mais 2 são 4. É uma lei. Eu não queria aceitar isso no meu processo. Não. Isso não é possível que eu estou lendo. Não, essa leitura aqui não é possível, isso aqui é brincadeira. Eu queria acreditar num padrão aleatório ou numa realidade ocasional, ao acaso, ou que Deus fizesse aquilo que eu não estava dando conta de fazer. Só que Deus não vai fazer o que nós somos capazes de fazer. Nós somos capazes de evoluir, de aprender. É para isso que a gente está aqui também. Não é só para consumir oxigênio, como eu digo. É para a gente aprender, para a gente evoluir, mesmo diante desse desafio. Você está compreendendo, descrençante, o poder das suas crenças para a sua vibração e para os seus resultados? Você está entendendo o poder da sua programação mental? E que cada vez mais tem sido falado sobre mente, sobre crenças, sobre programação, sobre estímulos. Você está entendendo isso? Eu espero verdadeiramente que sim. Comenta aqui para mim como é que está sendo até agora essa aula. Como é que está sendo aí o seu processo de consciência.
Vamos para mais um momento de consciência, porque a gente está na segunda etapa, então, do método Descrensar, trazendo aqui, então, essa maior consciência para a sua vida. E os seus ganhos secundários? O que serão esses ganhos secundários? Eu conto, provavelmente você já tenha me ouvido falar, de uma época da minha vida, lá no começo da minha carreira, quase 20 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de atender uma senhora em clínica. Pouco tempo foi que eu trabalhei com clínica, e essa senhora tinha um filho músico que estava começando a ganhar espaço, expansão, e ele era filho único. E ela começou a desenvolver algumas doenças físicas, porque esse filho descrençante estava começando a criar asas, estava começando a ser convidado para ir para fora do país, para estudar, para trabalhar. E ela tinha esse filho como única companhia. E ela começou a desenvolver doenças, para quê? De forma inconsciente, até que trouxesse isso em terapia para a consciência, para que pudesse manter esse filho grudado a ela. Essa doença era o ganho secundário para que esse filho pudesse ficar perto. E aí a minha pergunta para você é: quais têm sido os seus ganhos secundários? Será que esse emprego que você está, que você não suporta mais, o salário todo mês é o seu ganho secundário? Essa relação que você não suporta mais, que não tem mais respeito, que não tem dignidade, mas que paga o seu salão de beleza, que paga a sua academia, que paga algumas questões aí na sua realidade, você tem mantido essa relação por conta desses ganhos secundários? Eu não estou dizendo aqui o que é certo e o que é errado. Eu estou querendo trazer consciência e é isso que o método Descrensar faz. É só consciência que eu quero te trazer. Comece a perceber que por mais que você não aguente mais isso que você diz que não aguenta, essa relação, essa falta de dinheiro, essa falta de saúde, essa falta de disposição, se isso não tem um ganho secundário para receber a atenção de alguém, por exemplo. Atenção dos pais, atenção dos filhos, atenção do marido ou da esposa. Entrar em contato com essas informações dói, eu sei que dói, mas é necessário para a sua transformação, para a sua expansão, para a mudança da sua realidade. Começa a olhar para isso. Será que tem ganhos secundários aqui? O que é que tem me mantido nesse bololô, nesse lamaçal, nessa dor que eu não aguento mais? Agora, vamos lá. Qual a diferença, Camila, entre mente consciente e mente inconsciente? Vou trazer essa informação para você. Será que existe diferença? Será? Quais são as características dessa mente, né? Muito bem. Mente consciente, ela filtra as informações. Todo estímulo que eu questiono, por exemplo, eu estou questionando de forma consciente. A mente consciente passa os comandos para a mente inconsciente. Ela dorme, por exemplo, entre aspas, tá? Já tem estudos dizendo que a mente consciente, ela diminui a sua capacidade, mas ela não deixa de existir completamente na hora que a gente está dormindo. Mas é relativo, não tem nada comprovado ainda. De qualquer maneira, eu trago a informação que até agora faz mais sentido e tem mais experimentos dizendo. A mente consciente, ela dorme. Agora, a mente inconsciente, para ela não existe ficção, lembra? Nem realidade. Tudo está acontecendo no momento presente. A mente inconsciente, inclusive, vive na presença, no agora. Ela recebe estímulos e ela arquiva, sendo esses estímulos positivos ou negativos. Ela é atemporal, ou seja, ela não está no passado e ela não está no futuro. Quem está é a mente consciente. E nós vamos através de um pensamento. Vou lá para o meu passado, trago dor ou trago amor, como é o nosso momento de alta vibração, quando eu trago uma imagem, uma conquista que eu tive na minha história. Ou essa mente consciente vai lá no futuro e morre de medo do que vai ser o futuro. E por conta do medo, da ansiedade, cria mais do mesmo. Lembra da física quântica e da mecânica quântica nesse processo, né? A mente inconsciente, ela não filtra informações. Quem filtra é a mente consciente, que é a grande guardiã do que pode e do que não pode, do que é possível e do que não é possível, do que é positivo e do que não é positivo. Então, a mente inconsciente, ela não faz essa discriminação. Ela não separa o que é positivo do que é negativo. Ela não filtra, ela só arquiva. Ela se comunica, lembra, com o seu corpo através das emoções. A mente inconsciente faz o seu coração bater, a circulação sanguínea acontecer, a digestão, a respiração. Por isso ela está no presente o tempo inteiro. Você está falando aqui comigo?
E se você comeu alguma coisa como eu algumas horas atrás, a digestão está acontecendo ainda. O seu coração está pulsando aí. Você está fazendo diversas sinapses e conexões no agora. E quem está por trás disso? A mente inconsciente. Ela não dorme. Ela arquiva todos os estímulos. Ela cria os hábitos que nos faz nos comportar, que faz com que a gente se comporte de forma automática. E tudo que a gente não está consciente de ser ou de ter é mente inconsciente. Então vamos testar aí, vamos ficar consciente do ar? Respira comigo, descrençante. Respira profundamente, inspira e solta devagar. Solta pelo nariz. Sente o ar quentinho. Sente o ar entrando de novo, ó. Você está consciente do ar. Um ar mais geladinho. E solta. Você está consciente do ar. Vamos ficar consciente agora do dedão do pé direito? Mexe o dedão do pé direito. Está consciente da existência dele? Mexe o dedão do pé esquerdo. Agora põe consciência de olhos fechados na praia que você foi em algum momento da sua vida. Se coloca sentado ou sentada na frente das ondas que vão e que voltam. Sente a brisa nessa imagem. É possível de sentir até um cheirinho de praia aí. Escutar o barulhinho do mar. Isso é ficar consciente. Abre seus olhos. Você coloca a consciência e a partir do momento em que você coloca a consciência, isso que você está pondo consciência deixou de ser inconsciente e passou a existir para a sua realidade. Experimentos na mecânica quântica demonstram isso. Eu não estou vendo o que está atrás de mim, você está, mas para mim não existe. E quando eu viro e ponho consciência, passa a existir. Quando você põe consciência, então, naquilo que você quer, na sua meta, resultado financeiro, relacionamento, saúde, mas sem pressão, sem ansiedade, sem dúvida, aquilo passa a existir. Isso é o soltar, que eu me aprofundo dentro do método Descrençar. Isso é soltar. Isso é confiar. Isso é viver no momento presente. Isso é mudar a realidade. Dupla fenda, o experimento de dupla fenda está aí dentro da mecânica para mostrar, para comprovar que só existe aquilo que a gente coloca a consciência. Só que esse arsenal, 95% de tudo que nós já recebemos e que está no inconsciente e que está fazendo dor na minha realidade, eu preciso tomar consciência para curar, para transmutar, para modificar. Agora vamos pensar o seguinte, ó. A congruência entre mente consciente e mente inconsciente, a congruência entre o meu PEC, pensamento, emoção, comunicação e comportamento, gera o que a Camila, dentro do método Descrençar, chama de superconsciência, é esse alinhamento. E esse alinhamento dessa terceira, entre aspas, mente, porque é só um alinhamento, gera uma nova realidade. Então, a união do mental, 5%, com a união do emocional, da mente inconsciente, 95%, gera uma nova realidade. Não dá para a gente ter o mental num ponto e o emocional num outro ponto. Pensar e comunicar de forma positiva, mas ter emoções e comportamentos incongruentes, entre aspas, negativo, porque a gente gera um desalinhamento. Logo, a gente não cria uma nova realidade. Para que a gente possa, então, criar essa nova realidade financeiramente falando, relacionalmente falando, na nossa saúde física e emocional, a gente precisa ter esse alinhamento. E é isso que o método Descrençar busca, esse alinhamento do nosso PEC. Tá vendo mais uma vez a importância das suas crenças? Mais do que as suas crenças, esse que eu chamo de PEC, pensamento, emoção, comunicação e comportamento? Onde então estão as nossas mentes? E como é que será que a gente acessa essa mente inconsciente? Vamos para outra parte dessa super aula da nossa maratona.
Já se perguntou, onde é que será que estão as minhas mentes? Será que está no meu cérebro? Será que realmente está na minha cabeça? E como será que a gente acessa essa mente inconsciente? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. A nossa mente, a sua mente, a minha mente está em cada uma das trilhões de células. As nossas células têm memória descrençante. Cada partezinha, cada partículazinha, cada informação que as nossas células têm, tem mente, tem consciência, tem automatismo, tem inconsciência. E aí o Dr. Bruce Lipton, um biólogo celular, a minha grande referência, um grande mestre para mim, que foi uma das principais bases da transformação de uma condenação que eu vivia, principalmente na minha saúde física e emocional, porque, já falei, eu buscava o diagnóstico de um câncer na tireoide, tomava 4 antidepressivos por dia, né? E aí, através dos estudos do Dr. Bruce Lipton, que é um biólogo celular e que é uma das referências da epigenética, acima da genética, eu comecei a perceber pelos experimentos que eu não estava condenada e você também não está condenado. Por mais que dentro de cada uma das nossas células existam informações, existe a nossa mente ali. Por isso a nossa mente não está no cérebro. Desconecta isso. Cérebro é físico. Cérebro, uma fisiologia. É diferente da mente. Neurocientistas não gostam disso, mas a Camila, diante dos estudos, diante dos experimentos, acredita que o cérebro está a serviço da nossa mente, não o contrário. Essa mente que é sutil, energética, energia. Tá? Muito bem, volta um pouquinho para as células. Então, em cada uma das suas células, o seu corpo inteiro estão as suas mentes. Não é só na cabeça, não é no seu cérebro, tá? Deixe isso muito claro. As suas células têm informações, inclusive dos seus ancestrais. Você não precisa acreditar em reencarnação, tá? É uma crença, tá tudo bem. Agora, é fato que você é a soma, é o resultado dos seus ancestrais, certo? Dos seus pais, dos seus avós, bisavós, tataravós. Imagina que o seu bisavô, há muitos anos atrás, passou por uma guerra, criou choques emocionais e que esse choque que ficou arquivado em todo o sistema desse bisavô e que foi sendo multiplicado nessas células, chegou aonde? Em você. Chegou em mim. E aí eu não sei por que eu tenho tanto medo da minha carreira. Eu tenho tanto medo de me apresentar em público. Eu tenho tanto medo de dar um passo a mais no meu crescimento, no meu empreendimento. Camila, isso significa então que eu preciso ir lá nas células dos meus ancestrais? Não, vou falar disso. Como saber se eu tenho crenças ancestrais? Olha para os seus resultados, descrençante. Olha para os seus resultados. Olha, faz uma análise aí como quando a gente começou na primeira aula. Como é que está o seu relacionamento, os seus relacionamentos? Tá doendo? Você quer um relacionamento diferente? Tem crença aí? Você olha para as suas finanças, tem dor aí? Tem aquela sensação de dar um passo para frente e vários para trás? Tem crença aí? Sua saúde física e emocional, como tinha no meu caso. O meu pai quebrou empreendimentos várias vezes. E quando eu comecei a empreender, lá em 2014 principalmente, né, que eu chamava da síndrome da freira, eu não sabia por que aquilo acontecia. Quando eu comecei a perceber que eu não avançava mais, que eu não conseguia cobrar pelos meus serviços, e aí fui fazendo um processo de autoanálise, inclusive, eu resgatei muitas das minhas partes da minha história. O meu pai quebrou várias vezes. E eu vivenciei muito esse medo que ele tinha de empreender. E hoje eu empreendo. Isso é a minha vida todos os dias. Mas você pode olhar para os seus resultados, para aquilo que você quer conquistar ou para as dores que estão aí em você, e você já pode, mesmo que nenhum ancestral venha na sua frente e diga: olha, eu criei uma crença, um choque emocional lá no meu... Não! Olha para o seu resultado. Você não está condenado porque você não tem mais acesso ao passado. Você olha pro agora. A sua realidade diz. Inclusive, acessar sua mente inconsciente é olhar para o seu resultado.
É isso que você precisa fazer. Você não precisa voltar para o útero. Você precisa olhar para os seus resultados. E para isso você precisa de consciência. E para isso você precisa sair do automático. Sair de uma condenação. Começar a olhar para essa realidade, para esses resultados. Para o que se apresenta aí na sua vida. Onde é que está doendo mais, descrençante? Os seus resultados são reflexos do seu inconsciente. Ponto. Para de ficar querendo buscar onde não existe resposta. Eu já fiz isso, por isso eu te digo. Se você olha para a sua realidade, se você para um pouquinho para olhar para todas as áreas, onde está doendo mais, onde você vai começar esse processo nessa maratona de reprogramação de crenças, é aí que estão as informações da sua mente inconsciente. E que pode estar também resultados dos seus ancestrais. E que agora você tem a chance, por ter sido não de forma aleatória, não por acaso, chamado para uma maratona dessa. Chamado para uma possibilidade de reprogramação mental e de crenças. Para a mudança desse resultado onde mais dói. Então, primeiro ponto. Quais são esses sentimentos envolvidos quando você olha para os seus resultados? Quando você olha para as suas finanças? Quando você olha para as suas relações? Quais são os sentimentos envolvidos? Você precisa entrar em contato com isso. É para você ficar doloroso, para você ficar choroso, para você ficar sofrendo? Não, é para você se curar. Inclusive, essa autocura vai acontecer de forma intensa na última aula. Na quarta aula, onde eu trago uma técnica profunda para você polarizar o oposto, para você entrar em contato e para você, mesmo que não tenha consciência do que aconteceu com seus ancestrais, para você fazer a cura nesse momento, nessa presença. 2, foque no que você quer e conscientemente trabalhe os seus sentimentos diante do que você quer. Eu quero mudança nas relações, não estou conseguindo, quero um amor verdadeiro e não tenho esse amor verdadeiro. Isso me causa muita angústia, muita falta. Muito abandono. Essa necessidade, essa vontade de ter uma relação que te faz sentir abandono, já é um grande GPS do que você tem que curar em você. O quê? Abandono. Então, perceber o que eu sinto diante do que eu quero já é a mudança. Já começa um movimento de mudança. E aí eu foco no quê? No abandono? Não, o abandono é uma informação do que você precisa curar em você. Eu vou focar no relacionamento, no que eu quero. E como saber que essas mentes estão alinhadas? Mente consciente, mente inconsciente. Pensamento, emoção, comunicação e comportamento. Quando diante do que você quer, quando você olha para o que você quer, você não tem dúvida que você já tem, que você vai ter. Que está no mundo ainda sutil, mas que vai se materializar à medida que você coloca esse pé aqui para andar. Esse pensar positivo, esse sentir positivo, esse comunicar positivo e esse se comportar positivo. Não adianta eu querer um empreendimento e ficar esperando sentado no sofá assistindo Netflix. Não vai acontecer. E quando eu comecei o meu processo, dessa expansão de consciência, comecei a estudar, me aprofundar em física quântica, em lei da atração, que é uma das leis que sim, apesar de muitas pessoas irem contra, porque existe muita informação desencontrada, apesar de muitas pessoas irem meio que rejeitando isso, eu acreditava que era só eu pensar positivo. Tô só pensando positivo. E assistindo novela, e assistindo telejornal. E o empreendimento que hoje eu vivo, que hoje eu tô aqui dando minha cara, meu coração, meu corpo inteiro a bater, por mais cansada que a gente esteja, por mais desafios que existam. Hoje eu vivo essa realidade. Amo o que eu faço nesse empreendimento porque eu estou em movimento. Mas antes eu queria. Só que eu estava cheia de crenças ainda. Tinha toda uma realidade no meu sistema, em cada uma das minhas células, que se multiplicam. E a cada dia que eu mudo essa informação, eu estou multiplicando essa mudança ou mais do mesmo. Eu ficava sentadinha no sofá esperando que o empreendimento acontecesse. Era a lei da atração, não era? Então eu tô aqui pensando, até comecei a vibrar. Eu consigo, tô confiante. Mas não tinha movimento. E se não tem movimento, não tem tração. Não tem realidade, realização. Não tem magnetismo. Não tem troca. Para muitas coisas pode acontecer, eu sentadinha pode. Para outras não. E eu preciso alinhar esse pack.
Só que quando eu quero algo, um empreendimento, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque o meu pé que está alinhado, que eu estou inclusive me movimentando, já entendi, já estou fazendo, não tem resistência, sua mente está alinhada. Se não existe dúvida, sua mente está alinhada. É uma questão de tempo, de sincronicidades acontecerem. Desse alinhamento do tempo. Cronos e Kairos. Cronos, cronológico, de olhar no relógio e perceber que isso é possível. Kairos, o tempo divino, o tempo universal, da sincronicidade, o tempo de Deus, como se fala. Então, quando você olha para sua meta, você tem certeza que ela vai acontecer? Ou você tem dúvida ainda? Se tem dúvida ainda, tem uma programação ainda que precisa ser só modificada. Ainda tem crenças limitantes aí, tá? Tem desconforto quando você olha para o dinheiro, quando você pensa no dinheiro? Tem desconforto quando você pensa no relacionamento? Tem desconforto quando você pensa na saúde? Tem crenças. E tá tudo bem. É para isso que a gente está aqui. Para que você traga consciência e faça os movimentos. Por isso eu falo dessa oportunidade. Não deixe escapar essa oportunidade descrençante. Coloque em prática, nesse momento, tudo que você está aprendendo nessa maratona. Vamos lá para os passos para que você possa, então, trazendo mais consciência, possa alinhar essa mente. Você precisa, principalmente, diante dessa etapa de consciência, quando você se sente desconfortável diante da sua meta, começar a usar e abusar, com todo o respeito, da respiração. A gente tem 5 diferentes frequências de ondas cerebrais. E agora eu estou falando das atividades elétricas cerebrais, tá bom? Eu não estou falando desse sentimento que nós temos aqui, do que nós emanamos magneticamente e que volta para a nossa realidade. Eu estou falando de conexões, cérebro elétrico, tá? A gente tem gama, beta, alfa, teta e delta. O que vai modificar são essa frequência, vai ser a atividade elétrica. Por exemplo, gama, uma pessoa que está extremamente agitada, pessoas que trabalham com bolsa que sobe, bolsa que desce, telefones aqui, computador ao mesmo tempo. Beta, uma pessoa que está, por exemplo, dando aula. Muitas vezes eu oscilo entre beta e alfa em alguns momentos da própria aula. Eu estou numa atividade elétrica aqui, ó, falando, me comunicando, fazendo conexões com o passado e trazendo aqui conteúdo. Alfa, eu estou num processo de mais relaxamento, de mais presença. Teta, eu estou saindo daquele sono profundo, estou num sono profundo ainda e entrando em alfa. Delta é uma pessoa de quase morte. Então, a minha orientação para você é que você faça movimentos de respirações várias vezes ao dia, principalmente quando você está diante de uma meta, quando você está diante de um sonho, de uma intenção, e essa meta ainda tem uns desafios, uns sentimentos dolorosos. Por quê? Você traz presença, você traz consciência, você entra no agora, que é a única coisa que nós temos. Você se abre, você começa a soltar. Então faça respirações conscientes e profundas várias vezes ao dia, dependendo da dor que você sente aí no seu peito. Segunda possibilidade e atividade que eu quero te ensinar nessa etapa de consciência. Faça perguntas poderosas. Por exemplo, o que eu estou sentindo diante disso? Dessa questão financeira, desse relacionamento, da minha profissão, da minha saúde? O que eu sinto? Isso é fazer comandos para sua mente inconsciente, como uma pedrinha, como eu sempre falo, jogada ali num lago parado, que é a mente inconsciente, que não está parada, mas é só uma simbologia, e que começa a fazer ondas, e que começa a emergir para a consciência. Então, aprenda a fazer perguntas. Qual o gatilho? Onde é que eu estava? Com quem eu estava? Pergunta poderosa é diferente de pergunta enfraquecedora, que te deixa para baixo, que te limita. Por exemplo, por que eu errei? Por que eu não fiz o que tinha que fazer? Isso é pergunta completamente enfraquecedora, que te deixa mais enfraquecido, que te traz mais do mesmo, que não sai, não te tira do lugar. Terceira pergunta, de onde vem esse sentimento? Só questione. Respira, faz o comando, faz a pergunta, solta, espera, porque você não vai ficar sem resposta. Quando você já é capaz de fazer perguntas, é porque você já é capaz também de receber essa resposta. E pode ser uma resposta que, mesmo que traga um certo desconforto, uma dor, ela vem para você transmutar, para você curar. Vem em forma de sonho,
Vem depois que você está tomando um banho, lavando uma louça, tendo uma conversa com uma outra pessoa, você tem um insight. Isso acontece. Quarta pergunta, que crença tem aqui? Camila está me ensinando sobre crença. Eu estou diante de um diagnóstico, eu estou diante da minha meta, eu estou diante do meu desafio. Qual crença tem aqui? Respira, entra na presença. Se a resposta não vier agora, ela vai vir. Confia, descrençante. É o seu processo. É você com você. Não tem nada contra você. Muitas vezes quando você não acessa, que está lá no arquivo, não é em vão. É porque é uma dor muito grande, precisa de uma autoproteção, é só isso. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer agora? O que eu preciso curar em mim? Estou diante de uma pessoa que eu não suporto, ela é o meu termômetro. Todo mundo olha para essa pessoa e não suporta? Provavelmente não. Mesmo na mesma empresa. E pessoas que se conectam, por frequência inclusive. Ressonância inclusive. Mas ela me embrulha o estômago, ele me tira do sério. O que ele está te mostrando que você precisa curar em você? Se pergunta, o que eu preciso curar em mim? Que tem em mim? 7. O que eu posso fazer agora para me sentir bem? Mesmo diante dessa dor. O que eu posso fazer? O estímulo da timo que eu aprendi com a Camila? Respirar. Várias vezes. E outras técnicas que vêm no decorrer dessa maratona. Vamos fazer um momento de alta vibração de novo? Bora? Lembra daquela imagem, daquela conquista, daquele prazer? Traz aí, sorriso no rosto. Vamos lá, eu vou contar para você. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Respira. Isso. Espreguiça se for necessário. Está criando cada vez mais essa neuroassociação, essa conexão entre a imagem, o que você já conquistou, o momento da sua vida prazeroso, mais o estímulo da timo, essa vitalidade que está aí no centro do seu peito, essa expansão, esse estímulo da sua energia, essa produção de mais hormônios de prazer, certo? Para que a gente chegue até o final dessa maratona com muito mais consciência, com muito mais alta vibração e frequência, com muito mais transformações e resultados aí na sua vida. O que mais você pode fazer para esse alinhamento, para trazer consciência, para acessar sua mente inconsciente? Parou um pensamento ou uma frase na limitação, contrária à sua meta, substitua imediatamente de forma enfática, descrençante. Enfática é trazer força, é trazer poder, é trazer inclusive uma certa ira acionada de forma consciente para transmutar uma dor muitas vezes. Então, eu posso aprender sim. Eu posso aprender sim, se isso tiver coerência com a sua meta. Eu vou fazer agora. Não é assim, vou fazer na hora que der. Depois eu assisto essa aula aí. Vai ficar disponível por alguns dias mesmo. Aí o que eu escuto? Um monte de gente no Instagram, lá no direct, comentários. Camila, deixa mais dias, deixa mais tempo, porque agora eu perdi e agora eu vou começar a fazer. Acabou, perdeu, não tem jeito. Aproveita agora, faça o que está à sua possibilidade, à sua disposição nesse momento. Eu vou fazer agora. Eu sou um canal de saúde. Eu sou um canal de saúde. Eu não nasci assim. Eu estou assim. E eu posso mudar agora. Isso é de forma enfática. Então, jamais finalize um pensamento, uma comunicação de forma negativa. Polarize o oposto imediatamente. Para isso, você precisa de consciência. Para isso, você precisa de percepção. Inverta imediatamente. Saia da polaridade negativa e entre na polaridade positiva. Faça o estímulo da timo. Faça diferente do que você vem fazendo até agora. Qual é a imagem da sua meta, descrençante? Faça visualizações quando você está acordando ou quando você está indo dormir. Por quê, Camila? Lembra daquela frequência elétrica cerebral entre teta e alfa? Você está saindo de um sono quando você está acordando, entrando em mais
ação, em mais atenção, em mais estou eletricamente conectado, né? Em atenção. Então, você está saindo desse acesso que tudo pode acontecer no momento da mente consciente, está menos resistente, né? Ela está, entre aspas, dormindo, ela não está resistente com as informações e você pode começar a visualizar nesse momento. Visualizando neste momento, essas novas informações com menos resistência da mente consciente passa a ser uma nova verdade. Para isso, você precisa de repetição. Aí tem pessoas que me dizem, mas Camila, eu não consigo visualizar. Isso é uma crença e para você quebrar essa crença, você precisa repetição. Lembra? Você precisa repetir para criar essa nova verdade. Então, o melhor momento de visualizar é quando você está indo dormir, já está relaxado, já está em alfa, entrando em teta, ou quando você está saindo de teta, porque você está acordando e entrando em alfa. Tá? Se conecte com partes do seu corpo descrençante, se conecte com partes ou cômodos da sua casa. Faça isso, faça esses movimentos. Se conecte com o seu peito, com o seu coração, põe a mão no peito e no coração e agradeça. Viva essa gratidão ativa, como eu ensino no Gratamente, inclusive. Faça da gratidão de forma ativa uma realidade na sua vida. Você precisa só de presença, de respiração. E se você, então, tem um maior desafio com a gratidão, tem muitas pessoas que dizem que não conseguem agradecer porque é uma repetição, e quando a gente coloca a gratidão na nossa vida, a gente estimula o hipotálamo, estimula o sistema dopaminérgico, ou seja, a gente começa a produzir mais dopamina. E o que isso tem a ver com a sua realidade, só para contextualizar? Você começa a ter mais pensamentos positivos, e isso influencia a sua vibração, influencia a sua frequência, influencia a sua realidade. Por isso a gratidão é tão necessária. Gratidão ativa. Se preciso for usar, então, o tato, um dos seus 5 sentidos, coloque a mão no coração, coloque a mão no seu joelho, coloque a mão na coxa, na cabeça. Coloque a mão em tudo que você toca e se conecta 1 segundo para agradecer. Você começa a ter mais pensamentos positivos. Seu sistema imunológico fica mais fortalecido. Você tem mais paz, mais confiança. As neurociências estão aí para comprovar o poder da gratidão. Faça isso por você. Por quê? Isso começa a mandar de forma consciente estímulos para a mente inconsciente. Você começa naturalmente a mudar as informações que estão na mente inconsciente. Logo, você muda a sua realidade também. Porque no interno, de dentro para fora, faça gratidão uma rotina, assim como você toma banho, como você escova os dentes, todos os dias na sua vida. As novas crenças precisam de repetição descrençante e você de comprometimento com a sua reprogramação. Escreve aqui para mim, conta aqui para mim quanto está o seu comprometimento, por que está esse comprometimento, se está baixo, se está alto. Eu espero que esteja alto já nessa segunda aula. A gente está caminhando para o final. Me conta quais têm sido os seus aprendizados, então, nesta aula. Eu quero muito saber, para produzir até mais dopamina, para ter mais energia ainda para as próximas aulas para você. Próximas aulas, 3ª e 4ª, a gente vai se aprofundar então em técnicas de reprogramação e mudança dos seus resultados. Na aula 3, a gente vai iniciar um ciclo repetitivo positivo aí na sua vida. Você vai aprender uma técnica de reprogramação de crença limitante consciente, vai mudar os seus resultados, vai mudar os seus hábitos, e na aula 4, para fechar com chave de ouro, para arrematar toda essa maratona, então aproveita. Você vai aprender uma técnica poderosíssima de reprogramação de crença inconsciente para a mudança da sua realidade. Você vai aprender a forma correta para fazer pedidos para o universo. Lembra que tudo é por frequência. O universo entende o que você emana, o que você sente e traz mais do mesmo. Mas como é que eu faço esse pedido? Vai aprender sobre leis naturais universais, assim como existe a lei da gravidade, existem leis universais. Você precisa saber que existe para saber lidar com elas. E todas as informações sobre a mentoria em grupo Descrençar, que eu sei que não é para todo mundo, mas aquelas pessoas que querem as minhas intervenções diretas todos os dias, durante 40 dias seguidos, ininterruptos. Estamos ali numa comunidade fechada, uma troca intensa, imensa, todos os dias com essas pessoas. Vou passar todas as informações também. Lembre-se, descrençante, pequenas mudanças fazem grandes os seus resultados. Para isso, AS. Não é aquele remedinho que a gente tomava quando era pequena. Eu sei que você tomava também. É
agora e sempre, agora e sempre, agora e sempre. Vou trazer aqui o diário para que você saiba quais são as técnicas que você precisa colocar em prática aí até a nossa próxima aula, certo? A Timo, que você já vem fazendo, o estímulo dela, faça isso várias vezes ao dia. Já estou recebendo comentários de pessoas que estão fazendo e já estão vendo mudança na própria vibração. Opa! Faça a visualização como eu ensinei nessa aula, se for necessário, volte e coloque essa visualização que é se conectar assim que você está acordando ou assim que você está indo dormir com a sua meta. Mesmo que haja uma certa resistência, não importa. Faça por repetição, porque isso começa a ser uma realidade na sua vida. Faça a gratidão ativa, ou seja, se conecta com partes do seu corpo por alguns segundos ou por cômodos da sua casa e vá agradecendo a tudo que existe. Se conecta com isso, mesmo que esteja, entre aspas, destruído a sua realidade. Eu tenho certeza que você tem centenas de motivos para agradecer, mas não da boca para fora. Tá tomando uma água? Tem água aí? Tem um copo para você segurar? Toma essa água agradecendo. Você está assistindo essa live, essa aula? Tem internet onde você está? Se conecta com essa internet e agradeça. Você precisa fazer isso todos os dias, descansante, e aí não tem realidade, por mais dolorosa que seja, que esteja, que se perpetue, que continue. Não tem, certo? Essa mudança acontece. E perguntas poderosas. Faça perguntas poderosas. Eu vou mandar todo esse material de apoio no Telegram e também por e-mail. É importante que você faça até a nossa terceira aula. Lembre-se que essa maratona vai sair do ar, certo? Então, coloque essa técnica em prática e depois você coloque um cheque. Fez? Ótimo! Coloque no seu diário que você pode fazer a impressão ou escrever no papel mesmo à mão e escrever feito, feito, feito. Isso gera mais dopamina. O seu cérebro produz mais dopamina. E lembra aquela crença que eu falei na primeira aula, a crença de realização, o que eu começo e eu termino? Você começa a fortalecer essa nova crença. Você começa a mudar a sua realidade a partir desse movimento, dessa nova crença de realização. Não esquece, nessa aula 2 já vai estar disponível um print ou uma imagem lá no feed do Instagram, nessa rede social no Instagram, e você coloca o maior aprendizado, marca uma pessoa se fizer sentido para você, porque você vai concorrer às outras 3 maratonas disponíveis então, beleza? E se fizer sentido, se inscreve no canal no YouTube, deixa seu comentário aqui, diz para mim se você gostou, porque isso me alimenta profundamente a continuar essa maratona e tudo que vem pela frente. E agora é o meu momento de parabéns! Parabéns para você, porque já se foram 50% dessa maratona. Você tem noção disso, descansante? Já se foram 50%. Você já concluiu metade desse processo. Falta pouco. Você já está avistando lá a linha de chegada? Falta muito pouco, descansante. Parabéns e a minha mais profunda gratidão por você estar aqui comigo. Te espero na nossa aula 3 e se prepara que vem muita, mas muita surpresa por aí. Um beijo. Até a próxima!